edição do podcast, nosso podcast, né? O Pode Tudo. Então a gente convidou Sara Machado para ela falar um pouquinho do frevo, né? Como é que ela entrou no mundo do frevo, né? Quem inspirou você? Bom, em si, eu não tive uma inspiração. Quando eu era pequena, eu já sabia que quando eu crescesse eu ia gostar muito dessa área da dança. Sendo que eu ainda não sabia o que era em si que eu ia querer. Então, eu comecei fazendo vários esportes, por incrível que pareça, eu comecei com esporte no meu colégio. E nisso, me deu a vontade de começar a dança, porque eu sabia que era aquilo que eu ia gostar. E comecei com balé. Sendo que quando eu dançava balé, eu era um pouco eufórica quando eu era criança. Ou seja, quando eu era criança, eu não gostava de dança lenta. E eu fiz as aulas, sendo que eu tava vendo que eu não tava me destacando. E nisso, minha mãe tinha várias amigas e tal, que também tinham filhas que já faziam a dança do frevo, numa escola de frevo, sendo que gente, o que é isso? Eu tinha o quê? Eu tinha 5 anos quando eu comecei a dançar frevo. E acabou que minha mãe falou, não, Sara, por que você não testa? Aí eu fui. Nessas primeiras aulas era uma loucura pra mim, eu só conheci o quê? 2 pessoas que eu não era nem íntima, mas eu tava indo, dancei e tal, e vi que era aquilo que eu gostava, tipo da fusaca e tal. Aí a gente começava com danças, tipo, básicas, e eu tava vendo que eu tava me destacando. Inclusive até o professor tinha dito que eu era da fusaca no frevo, sendo que eu tava indo. Aí, na minha escola de frevo, lá eles tinham 3 tipos. A primeira que era só dança, a primeira que era os exercícios, pra ver como é seu físico no frevo e tal. E a terceira que era justamente esses monumentos históricos. Inclusive, a gente, quando era pequena, eu fui no Museu do Paço. Sendo que já faz muito tempo e tal, mas foi uma das aulas. Inclusive, eu fiz avaliações sobre... E, inclusive, a gente fez meio que uma apresentação. Aí, pronto. Depois dessa área do início das aulas e tal, a gente começou com as apresentações. E eu nunca tinha me apresentado além do balé na escola. Pra mim, era uma coisa muito diferente. Eu me lembro que a primeira apresentação foi do Dona Lindu. Eu fiquei muito nervosa, mas consegui. Faz parte. E foi isso. Eu comecei com essa euforia mesmo, porque no balé era aquela coisa muito lenta. Eu conseguia desenrolar de bons passos, sendo que não era ainda aquilo que eu queria. E foi isso. Então, o frevo, não quer aquela dança Agitada, agitação. Tá, vamos lá. Assim, alguma... como é que eu posso dizer? Tipo, qual foi, assim, o frevo que tu mais se identificou a partir do momento que tu começou? Então, o frevo tem os 3 tipos, né? O de rua, de bloco e o canção. Sendo que, em si, eu gosto muito mais do de rua, que é aquele que é mais agitado, instrumental sem letra. E eu acho, tipo, às vezes eu tô dançando, e quando a gente dança no solo, a gente não tem aquela dança em si já do tipo, aí o passo é daquele jeito, eu tenho que fazer daquele jeito. Não, no solo, a gente dança como a gente faz. E, como é rápido, né, o frevo de rua dos 3 é o mais rápido, na minha opinião, e na hora eu só vou fazendo, tipo, os passos que eu gosto. E por fim eu vou fazendo os mais complicadinhos, mas sempre naquela velocidade do frevo de rua. Ou seja, eu acho que eu me destaco mais no de rua. E nesse frevo aí, que você disse, que é o que você mais se identificava, tipo, você mesmo faz os seus movimentos, não precisa ser alguma coisa assim, tipo, tem que ser um ritmo assim, tipo, na sequência do... Tipo, não tem ordem pra isso, não. Você simplesmente vai. No frevo de rua, não é que tem uma dança em específico. Sendo que quando eu tô dançando frevo de rua, eu faço meu solo. Quando não é coreografia da escola. E no solo é exatamente isso. Você faz os passos que você mais se destaca. Se você faz, sei lá, um movimento diferente do que é do normal do passo, não tem problema. Porque é você que tá fazendo, o solo é seu. Mas, quando é coreografia em si, aí tem isso. Porque são vários passos e que vários passos têm a regrinha deles. Ou seja, se você erra em conjunto. Aí a coreografia já fica totalmente diferente. Foi. Eu vi que tu falou aí que tu foi no Passo do Frevo. A gente foi, inclusive, há pouco tempo, né? Conhecer lá. Lá tá bem legal. Tem falando sobre a história do frevo, tem os blocos lá. É muito legal. Isso foi bom. Tu participa de algum bloco assim?
Rapaz, eu já participei, mas sempre só com minha escola. Eu ainda não tive a oportunidade de participar de outros blocos, mas eu entro. Eu adoro carnaval. Nos carnavais eu entro nos blocos e você Me chamar, eu vou. Tô assim. Exatamente. Eu sou ela. Hoje eu sou ela. Tem como agora tu comentar um pouco com a gente sobre assim, a história do frevo e também daqueles 3 formatos que você citasse agora há pouco. Posso. Quando eu estava dizendo como foi que eu comecei, eu disse, né, que na minha aula tinha os 3 tipos. E na parte teórica tinha muito isso, sobre origem e tal. E foi uma coisa também, é uma coisa muito que se destaca, porque o frevo, não sei se vocês sabem, mas começou na capoeira. E com isso, surgiu os passos. Um exemplo também é na própria sombrinha. Antigamente a sombrinha não era essa, assim como a gente conhece. Era grandona e que as pessoas faziam os passos com a sombrinha como era. Sendo que com o tempo, inclusive tem alguns passos que são de origem da capoeira em si, que foi os que começaram, como pontinha de pé, não tem como mostrar agora, mas botando a ponta do pé assim e tal, que retratavam muito essa parte da capoeira. Um também que lembra muito, não é em si que surgiu, mas que lembra muito o tubarão, que ele é muito com as pernas, que você passa a sombrinha por debaixo das pernas de um jeito como se já estivesse na luta da capoeira. E é isso. Tinha muito essa parte das minhas aulas sobre a introdução, e eles falavam muito sobre isso, que o foco é da capoeira. E sobre a sombrinha é justamente isso, de que antigamente as sombrinhas não eram assim fáceis da gente fazer os passos e tal, e eram enormes. Ou seja, o passo a pessoa fazia conseguindo com a sombrinha. Eu vi que era usado também pra se defender e pra Isso. uma forma de defesa, de ataque também. Que era como se fosse uma arma mesmo, né? Uhum. E aí foi. Era como se fosse uma forma de luta, né? Assim. Isso. Só que aí foi transformando. E hoje em E dia agora é assim. essa beleza. Toda colorida. E uma coisa muito interessante que eu queria saber era a questão da roupa. Como era? Bom, antigamente não tinha muito essa questão da roupa, até porque antigamente, como era uma capoeira, não tinha aquelas roupas de brilho, de tule e tal. Mas hoje em dia, muitos passistas, se vocês verem até nos blocos de rua, dos carnavais, usam muito tênis, um tênisinho específico. As meninas usam muito saias de tule, aquelas altinhas. E roupas que chamem a atenção, com brilho, purpurina e tal. E sobre o tênis, não tem em si um tênis em específico, mas um tênis que ajuda muito é o tênis rainha. Porque ele é flexível e ele aguenta, do tipo, às vezes a gente tem que dobrar, tipo, em si o dedo. E esse tênis ajuda. Qualquer pessoa que vocês verem dançando geralmente tá usando esse tênis. E sobre a roupa, é isso. As meninas usam muita saia e roupas cheias de brilho. E os meninos são mais aqueles shorts lá, que parece um short, uma Isso, bermuda. Isso, bermuda. Cheio de brilho, o destaque é o brilho e as cores. Então, gente, foi isso. Queria agradecer a Sara pela presença, né, por ter aceitado participar dessa conversa. Por vocês aí que assistiram até o final. E é isso. Tchau, meninos!